Bom, então boa tarde, pessoal. Bem-vindas, bem-vindos, bem-vindes. Essa é uma live, né, que eu acho muito importante, está acontecendo aqui hoje, né? O Pitágoras, vou apresentá-lo primeiro, nós vamos receber o Pitágoras Bhaskara Justino aqui hoje. O Pitágoras é médico com especialização em saúde mental pelo Hospital Sírio-Libanês, é analista pelo IJUSP, a JB IAP, terapeuta de casal e família pela Sociedade Brasileira de Psicologia Analítica, né? Mas mais do que isso, né, a importância dele estar aqui hoje eu tive a honra de acompanhar esse processo da monografia que ele apresentou no IJUSP, né? Uma monografia que resultou do reconhecimento dele próprio, né, como um homem preto, né? E a partir disso, o bando de reflexões que vieram habitando a mente dele e principalmente no setting analítico, né, como paciente, como terapeuta. Então, quando esse trabalho dele ficou pronto, né, eu falei para ele, também era uma vontade dele, que isso precisava ganhar mundo, né? Porque eu acho que é um tema ainda super pouco explorado, super pouco falado, em especial no mundo junguiano. Então, eu vou ficar quietinha aqui, vou me ater nisso, né? Dizer que, Pete, todo o desconforto que você vai trazer com isso, bem como toda a lavação de alma, é muito bem-vindo, né? É isso. E vou passar a palavra para você logo, porque eu acho que é você mesmo quem tem que falar, tá bom? Tá ótimo, então. Gente, obrigado, né, a todos que estão aqui. Eu sou um apaixonado, né, por esse tema, então sempre que me convidam para falar de racismo, eu adoro, né, ainda mais na minha escola querida, né, o IJUSP, né, foi onde eu fiz a minha formação. Então, o tema é racismo, transferência e contra-transferência, né, implicações de um complexo cultural no ambiente psicoterápico. Quando somos todos questionados, né, se somos racistas, provavelmente a maioria de nós, acho que todos nós, né, responderá automaticamente que não. Mas o foco dessa discussão de hoje é sobre o inconsciente. O que eu quero refletir com vocês é sobre nossas imagens sobre racialidade e as interferências no relacionamento entre analistas brancos e seus pacientes pretos, mas também a gente vai ter algumas reflexões sobre analistas pretos com seus pacientes brancos. Né? E hoje já está bem provado, né, que a qualidade dos serviços de saúde, né, em hospitais, ela depende muito da cor da sua pele, né? Então, tem vários estudos, tanto reportagens quanto estudos em revistas médicas e de psicologia, que mostram, né, e mulheres, por exemplo, mulheres negras recebem muito menos anestesia, né, nas salas de parto do que mulheres brancas por conta desse estereótipo, né, de maior resistência. E que também o tratamento, né, ele acaba sendo com maior frieza, né, de pacientes negros em relação se você compara com pacientes brancos. E claro que nós, né, analistas e psicólogos, é claro que a gente não está fora desse contexto, né? Então, acho que a gente precisa olhar para nós mesmos e ver, né, se a gente também replica essas dinâmicas. Mas esse trabalho tem um contexto muito subjetivo aí para mim, né? Há alguns anos atrás, eu tive a experiência de atender o meu primeiro paciente negro. E assim que ele chegou, eu já tinha, né, eu já gostava de estudar racismo, mas sempre que eu ia estudar o tema era meio racismo e psicologia de uma forma geral, né? E assim que ele atravessou a porta do consultório, e quando eu percebi que ele era um homem negro, né, mais ou menos da minha idade, antes do bom dia, o meu primeiro pensamento foi, nossa, que bacana, né? Um homem negro, se ele não puder pagar o preço da minha sessão cheia, eu vou dar um belo desconto. Esse paciente acabou ficando comigo, né, e ele pagava, sim, a sessão cheia, mas esse pensamento me intrigou durante várias semanas, né? Por quê, né? Por que que veio esse pensamento para mim? E, e acredito, né, que foi um dos grandes motivadores para fazer esse trabalho. E isso, né, que eu estou falando é um grande exemplo, né, do que a gente fala hoje em dia do racismo estrutural, né? Eu trouxe uma definição do nosso querido ministro, né, o Silvio de Almeida. O racismo estrutural, como ideologia, mais do que o fenômeno consciente, ele molda o inconsciente. Ou seja, o racismo não depende de uma ação consciente para existir. A vida normal, e aqui é importante, principalmente os nossos afetos, são inexoravelmente perpassados pelo racismo.
E aí ele ainda, né, conclui: em uma sociedade em que o racismo está presente na vida cotidiana, as instituições que não tratarem de maneira ativa e como um problema a desigualdade racial irão facilmente reproduzir as práticas já tidas como normais em toda a sociedade. Ainda, né, quando terroristas brancos bombardeiam uma igreja negra e matam 5 crianças negras, isso é um ato de racismo individual, amplamente deplorado pela maioria dos segmentos da sociedade. Mas quando nessa mesma cidade 500 bebês negros morrem a cada ano por causa de falta de comida adequada, abrigos e instalações médicas, devido às condições de pobreza e discriminação na comunidade negra, isso é função do racismo estrutural. Então, o objetivo, né, do trabalho é meio refletir sobre essas questões. Sendo o racismo estrutural, engendra nossos inconscientes com imagens e ideias de racialidade e poder, quais os possíveis desdobramentos nas relações de transferência e contra-transferência? Quais as implicações no processo de individuação do paciente preto que procura ajuda de um analista branco? Qual o papel do analista, seja com pacientes brancos e pretos, na conscientização desse complexo cultural? Para isso, né, eu fiz algumas entrevistas, né, eu entrevistei, acho que foram 8 analistas, né, entre eles analistas brancos para me falar sobre seus pacientes negros e analistas negros para me falar um pouco sobre os seus pacientes brancos. Então, essas foram as perguntas. E a entrevista, na verdade, eu usei a entrevista só para como um pano de fundo, né, da discussão teórica, né? Aqui a gente não vai ter uma análise muito detalhada das entrevistas. Não vou conseguir mostrar todas as entrevistas, todas foram muito interessantes, mas por questão de tempo. Por ser um complexo cultural, né, uma sociedade racializada, todos nós temos imagens inconscientes ou não pré-concebidas sobre racialidade, que são os estereótipos, né? Então, essa minha primeira premissa é: quanto mais inconscientes tivermos dessas imagens, menos efetivo será nosso papel como analistas de pacientes negros. E quais os estereótipos sobre negros que se constelam inconscientemente na psique de um analista branco? Então, aqui é um trecho de uma entrevista, né? Aqui é um analista homem branco sobre seus pacientes negros. Você já percebeu algum desconforto no atendimento de pacientes negros? Sim, tem algo de não dito presente no atendimento de uma paciente preta retinta. Ela tinha tonalidade de pele muito escura. Foi um impacto. Eu não recebo pacientes assim. Eu tenho outros 2 pacientes pretos, mas eles são bem mais claros que ela. Eu a enxergava como uma pessoa diferente. Ela era muito bonita, causava impacto. Preta e bonita, diferente, se fosse uma mulher branca e bonita. Era uma beleza exótica. Quais as imagens, sentimentos e ideias que experienciou na contratransferência? Tem uma coisa de colorismo aqui, né? Uma mulher preta, retinta, me causava alguma coisa. Era difícil tirá-la deste lugar que me chamava atenção. Eu ficava até imaginando que na sala de espera ela iria chamar a atenção dos outros pacientes. Tinha sempre algo no ar, sim, mas sustentava uma persona de alguém mais séria. Eu não lembro imagens, mas eu me perguntava: como veio parar em meu consultório essa beleza africana? Então, aqui a primeira reflexão, né, essa validação inconsciente que a gente tem do branco, né, como sendo a norma estética, moral e intelectual. Isso está impregnado no inconsciente de todos nós, né, porque para eu, isso, a gente cresce, né, com essa validação. Uma paciente preta e retinta carrega essa significação de o outro, né, fora desse padrão estético. Uma paciente preta retinta causa uma surpresa. Uma beleza africana, né? Por que não, né, brasileira? Eu ficava até imaginando que na sala de espera ela iria chamar a atenção dos outros pacientes. Esse aqui é uma foto do Teatro Municipal, gente, daqui de São Paulo. Então, se a gente entra, né, hoje no Teatro Municipal, a gente olha para trás para a plateia e só vê pessoas brancas, a plateia totalmente branca, a gente valida, isso é o normal, né? Não tem nada de errado com o teatro municipal. Mas se a gente entrasse, né, amanhã e olhasse para trás e só via a plateia, só pessoas negras, a gente estranharia. Ia causar até um desconforto e a gente ia pensar: nossa,
Será que eu fui teletransportado para a África? Será que eu entrei num evento do Emicida? Então, isso a gente tem que questionar sempre, né? A validação inconsciente do homem branco como a norma, né? Como universal. E aqui eu trouxe um trecho de uma outra entrevista de uma analista mulher branca sobre uma paciente negra. Ah, essa paciente eu recebi a primeira vez no meu consultório. Ela estava com um bebê e duas madrinhas. Quando abri a porta do consultório, me lembro dessa sensação de nunca ter visto o corredor tão preto. Era como se eu estivesse na África. Veio a imagem como se elas não fossem daqui. Tinha até uma indumentária diferente. E veja que estou falando de indumentária e não roupa. Era como se ela fosse uma deusa africana. Eu senti que eu estava num lugar perigoso. Foi um excesso de admiração. Eu gosto muito dessa definição do Michael Van Noy Adams, que ele traz, né, que além das imagens arquetípicas, que são típicas ou naturais na nossa psique coletiva, ele traz também as imagens estereotípicas, que são fatores culturais que aprendemos em sociedade como racialidade. E através da experiência pessoal, né, a psique categoriza essas imagens inconscientemente em positivas ou negativas, boas ou más. E então, como analistas, a gente também é afetado por essas dinâmicas psíquicas, né, dos complexos culturais. Ainda, né, o Michael Van Adams, ele concluiu o seguinte: o que eu proponho é o reconhecimento da existência e persistência peculiar de tais projeções. O propósito inconsciente da tipificação é reduzir a incerteza e a ansiedade do encontro com o outro. Tais projeções são uma simplificação do ego. Essas tipificações projetivas relacionadas à raça aparecem inconscientemente em nossas experiências individuais. E aí, como o complexo de cor é também um complexo de inferioridade, eu acho que o analista tem que estar muito atento, né, na transferência e contra-transferência para não estar reforçando ou repetindo essa dinâmica psíquica já imposta pelo racismo estrutural e que todos nós pretos são vítimas cotidianamente. Eu gosto muito, né? Tem um trecho do James Hillman que ele traz que o encontro psicanalítico, né? O encontro entre analista e o paciente, né? Ele traz essa figura do mitos, né? De Eros e Psique. Ele diz que o mito nos mostra que a alma só desperta através do amor. Neste processo, uma ânima, ainda arcaica, se torna psique através do amor. E dessa mesma forma, como instinto compulsivo, Eros necessita da psique para se tornar criativa e fazer alma, que seria criatividade psicológica, para engendrar, despertar e iluminar, né? E individuar. Então, isso, né, o Riemann traz o mito de Eros e Psique como sendo, né, o ideal, né, do encontro analista-paciente. Mas como fica, né, esse encontro de Eros e Psique se todos nós carregamos imagens estereotípicas tão pejorativas, né, sobre pessoas negras? Por isso, ao meu ver, cada analista deve prestar atenção se o ambiente psicanalítico com aquele paciente está propício para o encontro de Eros e Psique, e isso inclui reconhecer os componentes negativos de uma transferência e contra-transferência em relação aos conteúdos de racialidade. Bem, premissa 2. Alguns pacientes me procuram por eu ser preto e homossexual. Frequentemente escuto que o trabalho flui melhor ou acabo ficando mais à vontade. Essa identificação como identidade coletiva pode facilitar o estabelecimento de um vínculo afetuoso, transferência e contra-transferência positivas, necessários no processo terapêutico, né, que é o encontro de Eros e Psique. Mas o processo psicoterápico deve ir além do acolhimento. Ele precisa ser transformador para ambos, analista e paciente. Então, como o racismo, enquanto complexo cultural, interfere na empatia do paciente em relação ao analista e vice-versa? E aqui é o trecho de uma das entrevistas, só que agora é uma analista mulher branca sobre seus pacientes pretos. Você já percebeu algum desconforto no atendimento de pacientes negros? Ah, mas aí, em uma sessão, não sobre o trauma, mas sobre uma paixão por um homem branco, eu tentei trazer a sessão no entendimento do trauma infantil e ela me cortou. Você acha que tudo ficou na infância? Descobri nessa hora que eu tinha um muro na minha escuta.
No ambulatório de psicologia social que fazíamos na faculdade, eu, psicóloga branca, e outras duas psicólogas pretas, me dei conta que eu nunca trazia questões de injúria racial na discussão com o grupo, e minhas outras amigas sempre traziam. Aí comecei a questionar como estava sendo a minha escuta e comecei minha própria jornada de letramento racial. E você já percebeu algum Ah, tá. Aqui é isso. Você já percebeu quais imagens? Eu acho que essa pergunta é isso. Eu tenho. Espera só um pouquinho, gente, que eu acho que eu fiz convulsão. Isso. Eu tenho 5 vagas de atendimento social no consultório. Geralmente são pessoas pretas. Já me peguei várias vezes cuidando da minha palavra. Eu mesma tentando evitar tocar em coisas que achava que poderiam ser muito dolorosas. Uma dessas pacientes me dava sempre muito cansaço nas sessões. Aí percebi que eu tinha muito cuidado com a minha linguagem. Não queria que ela fosse embora, mas os sonhos indicavam outro caminho. Eu me sentia amarrada. Era como se eu fosse machucá-la de novo. Se eu fosse preta, acho que seria diferente. Percebeu alguma relação hierárquica com pacientes negros? Sim. Um lugar de não ficar à vontade. Eu, uma psicóloga branca, na frente de uma paciente preta. Será que eu tinha esse poder todo de machucá-la? Desconforto, cansaço, cuidado para não machucá-la, né? Acredito que pouca ênfase é dada a estes desconfortos experimentados com muita frequência no ambiente psicanalítico, né? E esses desconfortos, gente, às vezes, né, às vezes vem como um peso no peito, né? Aquela necessidade de estar bebendo água toda hora, a perna que não para de mexer, né? Então, assim, são desconfortos que significa um material de conta-transferência que a gente precisa fazer uma reflexão, trazer isso para a nossa consciência e que pode ser muito útil no processo psicoterápico. Então, quais imagens carregamos em relação a pessoas negras que nos faz sentir um desconforto e um cuidado para não machucá-las? A generalização, né? Era um lugar de quem tem menos e pode mais. Essa aqui é outro, acho que é um outro problema também, é uma outra entrevista, um trecho de uma outra entrevista, uma outra analista, mulher branca, sobre seus pacientes negros. Quando eu perguntei, percebeu que uma relação hierárquica ocorreu entre você e o paciente negro? Sim, com frequência. Com a criança eu não percebia, mas com os pais sim era muito frequente. Eu precisava tomar cuidado no que eu iria falar, para não aumentar aquele desconforto. Era um lugar de quem tem menos e pode menos. Eu tentava tirá-los deste lugar para acessar a criatividade. Então, acho que aí, né, sempre sim, se a gente pensar como, né, dentro de uma coletividade, sim, né, pessoas negras têm menos e pode menos, né? Mas eu estou diante de um paciente negro, né? Será que, né, como que é? E aí né, colocar, eu já venho com essa ideia pré-concebida, né, de alguém que tem menos e pode menos, então eu acho que é uma área que a gente tem sempre que prestar atenção para tentar, claro, tem a generalização, mas a gente criticar, né, essa generalização quando eu estou diante do meu paciente, né, que é muito subjetivo e tem a própria história. Nossa, gente, desculpa, acho que eu... Isso. Comunitas, né? O Natan Shivart-Salam, ele define esse encontro psicanalítico, né, entre paciente e analista, ele coloca como esse espaço, né, o comunitas, que é o fator arquetípico do encontro analista e paciente. É o que constrói a relação eu-tu com um profundo sentimento de respeito mútuo, igualdade e interesse. Repito, igualdade e interesse, como se tivesse havido uma troca de sangue. E aí Jung, né, no volume 16 de Obras Completas, Jung ele define 4 etapas do processo psicanalítico, né? A confissão, o esclarecimento, né? Que quando se estabelece a transferência, a educação e a transformação. A educação, quando está começando ali, é a contra-transferência. E ele mesmo define, né? Que são etapas, assim, são 4 etapas muito didáticas, né? E que são muito dinâmicas, né? Dependendo do sintoma, você pode começar na confissão e o analista trazer um insight que você vai direto para uma transformação, ou ter isso mais perto. Então, é algo bem dinâmico, mas ajuda bastante a gente entender o processo psicoterápico. E o principal disso, né, a meta do processo do encontro analista-paciente seria a transformação de um determinado sintoma. E sobre isso ele fala, o Natan Gilberto Salam. É a coniúncio que cria a sensação de parentesco mais intensa entre analista e paciente,
e por isso propicia integração e transformação em ambos, quando realmente vivenciada na consciência e reconhecida como ela é. Então, assim, é a Konin-Ukso o material inconsciente, ele precisa ser vivenciado na consciência para ser transformador, né? E essa etapa, né, do processo, Jung traz nessa prancha, né, essa prancha do Rosarium Philosophorum. Ainda, né, Schwartz-Salam fala, é essa interação ânima e ânimos entre analista e paciente, nível inconsciente, mas que agora podem ser integrados ao ego para formar uma nova consciência mais próxima do self. Então, né, a transformação exige integração dos conteúdos inconscientes ao ego, né? Em relação aos conteúdos e sintomas sobre racialidade, acredito que se o analista não consegue acessar suas próprias imagens, né, as imagens que ele tem sobre pessoas negras, ele vai continuar em participação mística, né, anegredo com o paciente. E por isso vai travar o processo terapêutico da transformação. Então, ele está ali, né, no processo, está na confissão, ou no esclarecimento, pode até chegar na educação. Mas se ele não consegue acessar seu próprio material, né? O seu material, o material da contratransferência ali, ele acaba travando, né? O processo não vai ser transformador. Então, ele fica nessa etapa anterior aí, né? Que é na prancha, na prancha, né? No Rosário Philosophorum, essa prancha que o rei e a rainha estão, né, estão imersos, né, o banho do rei e da rainha. Tá tudo bem, né, eles estão imersos no inconsciente. E aí, né, voltando à fala, né, daquela entrevista, aí percebi que eu tinha muito cuidado com a minha linguagem nas sessões. Eu me sentia amarrada, era como se eu fosse machucá-la de novo. Será que eu tinha tanto poder assim? Eu acho que a gente fica muito mais em participação mística do que a gente imagina, né? Esse processo, quando ele está travado, quando ele está amarrado, né? O paciente está com a gente há meses, mas assim, está gostoso, né? Eu me sinto uma grande mãe, o paciente sente que está sendo acolhido, mas dali não está saindo nenhum insight, né? Não está saindo nenhuma reflexão transformadora, né? Acho que nesses momentos a gente tem que olhar para dentro mesmo e saber que, nossa, será que eu não estou reconhecendo na contratransferência que eu poderia estar usando, né, com esse paciente? Transformação, né? Esse é um exemplo meu, né? Uma vez isso aconteceu muitos anos atrás. Eu falei, tinha uma analista, uma mulher branca, era minha analista, e uma vez no consultório, uma das primeiras vezes que eu trouxe, né, queixas relacionadas a racismo, eu falei para ela, nossa, ontem no prédio que mora há 12 anos, a síndica me questionou se eu era o mestre de obras. Eu fiquei muito envergonhado e associei com a minha cor. Ela na hora respondeu: Nossa, mas você não é preto, nunca te vi assim. Será que não conseguimos pensar sobre este ocorrido de outra forma? E aí, gente, é isto que nesse trabalho eu tenho chamado de inconsciência sobre suas próprias imagens relacionadas à racialidade. O que é ser branco, o que é ser negro, e quais os afetos e significados carregamos nesse contexto do racismo estrutural. Então, claro que ela carregava, né, um significado negativo, né? Por quê? Por que não me ver como preto? Qual a diferença se ela me via como preto ou como branco e por que que ela não queria me ver como preto? Né? Então, provavelmente tinha ali um afeto negativo, né, que ela carregava com essa imagem. Bem, aí o processo travou, né? Isso foi muito tempo, eu fiquei com ela ainda mais algum tempo, mas nunca mais trouxe questões relacionadas ao racismo. E até que, porque eu achava, né, quando acontecia alguma coisa, eu logo vinha aquela vozinha e falava assim, nossa, não, isso é bobagem, imagina, claro que é mimimi da sua parte, não, isso é só um mal-entendido. E até que uma vez, e até que depois de alguns anos eu troquei, fui para um analista homem. Ele é branco, mas ele tinha seus próprios problemas complexos culturais, e eu passei uma situação semelhante, só que na verdade era no restaurante. Mas era bem semelhante, né? Eu estava com meu namorado esperando meu carro na frente do restaurante, meu namorado estava na minha frente, e aí veio um senhorzinho, né? Uma pessoa bem mais velha, e passou na frente do meu namorado e me entregou uma nota de R$ 50, né? Como se eu fosse, né, a pessoa que deveria ir lá e confundiu, né? Então, eu trouxe isso, né? Essa situação me deixou desconfortável, né? Mas assim, e eu levei isso na terapia, né? E quando eu levei isso, né, eu mesmo falei, não, mas isso deve ser também um mal-entendido, né? Era um senhorzinho com bastante idade.
E o analista virou para mim, não, você sofreu racismo, né? E isso nunca aconteceria comigo, que sou branco, né? Então, assim, só essa validação, né, de um sintoma que eu queria, né, colocar para debaixo do tapete, queria reprimir, abriu todo um leque, né, para mim, né, foi muito importante, e que foi transformador, né, nos anos decorrentes, a gente ficou quase 3 anos, né, investigando, olhando para as minhas feridas relacionadas ao racismo. Então, acho que isso que é importante a gente, de novo, né? É importante a gente trazer para a consciência as nossas próprias imagens, né, sobre racialidade. Para a gente não travar, né, com o nosso paciente que está na frente da gente, o paciente preto, a gente não travar esse processo. Mas aí também, né, reconhecer-se no mundo, né, identidade é fundamental para o desenvolvimento de uma personalidade. Aí para mim foi muito importante, né? No entanto, quanto mais nos identificamos com a coletividade, porque ser um homem preto e ser homossexual é uma coletividade, menos nos diferenciamos, individuamos. E esse é um paradigma, né, do processo analítico, né? A identidade coletiva, né, que reforça o meu ego, que me permite estar no mundo, versus, né, a minha subjetividade, né, muito específica minha e diferenciação. Premissa 3, né? Poderia a prática do analista branco estar alheia às injustiças sociais? Qual é a sombra do analista branco? Isso aí, nessa frase, a Cida Bento diz o seguinte: em meu trabalho, nos últimos 14 anos, o primeiro e mais importante aspecto que chama atenção nos debates de combate às desigualdades é o silêncio, a omissão ou a distorção que há em torno do lugar que o branco ocupou e ocupa de fato nas relações raciais brasileiras. Se o complexo de cor inferioriza pessoas negras, como agem pessoas brancas que recebem conscientemente esses benefícios? Quais fantasias de hierarquia, poder inconscientes na psique do analista branco em relação ao negro? E ainda, como atua essa dinâmica no ambiente psicanalítico? Aí agora uma entrevista na lista mulher branca sobre seus pacientes negros. Você já percebeu algum desconforto? Me vem agora a memória de uma paciente preta que começou comigo entre 13 e 15 anos e depois voltou a ser minha paciente aos 30 anos de idade novamente. Quando ela volta a segunda vez, tinha questões sobre a doença grave da mãe, que depois acabou falecendo e ela se recusando a ir no enterro. Me coloquei à disposição e acabei indo no enterro com ela. E foi uma experiência incrível. A mãe com roupa colorida, de festa, e as músicas preferidas da mãe sendo tocadas. Me impactou ver essa família de pretos com uma cultura diferente. Durante o atendimento dessa moça, às vezes me lembrava que quando eu era criança, meus pais trouxeram uma menina criança preta do interior do estado para trabalhar em casa, ajudar com o bebê, a minha irmã, e também estudar na cidade grande. Isso era comum naqueles dias. Hoje fico pensando como era tão simples assim, tirar uma criança preta da sua casa para trabalhar e estudar em casa de desconhecidos. Uma criança preta levada para sua casa para ajudar nos afazeres domésticos, né? Hoje fico pensando como era tão simples assim, né? Tirar uma criança preta da sua casa para trabalhar e estudar. Eu acho que a gente reprime essas memórias, né? Essas vivências racistas que presenciamos ao longo da vida, principalmente sendo branco. Não é um privilégio ter uma criança negra em casa para ajudar nos afazeres domésticos? Não é um privilégio não ser essa prática não ser questionada por outras pessoas, prática muito comum antigamente? Também não é um privilégio ter sua própria cultura de pessoas brancas consideradas como o padrão? E aí vem a pouca representatividade, né, de pessoas negras nas instituições, né? Isso aí também é um grande privilégio, né? Esses privilégios ficam mais evidentes nas instituições de ensino e grandes empresas, onde a liderança é formada majoritariamente por pessoas brancas. No IJUS, por exemplo, são raríssimos os candidatos a analistas e analistas negros. Estar afiliado a uma instituição de ensino onde 98% dos analistas são brancos, em um país onde 53% são negros, não nos permitiria concluir que a instituição é racializada, e quando eu digo racializada aqui, é que beneficia pessoas da raça branca. E, e não é um privilégio essa condição não ser questionada nunca? Isso é o que a gente chama, né, que a Cida Bento também chama de pactos narcísicos da branquitude. É um pacto silencioso de apoio e fortalecimento aos iguais.
é um sentimento de reciprocidade inconsciente que acaba preservando a manutenção de privilégios e interesses de pessoas brancas. Importante, gente, é um sentimento de reciprocidade inconsciente, né? É uma identificação com a outra pessoa branca. Sobre isso, Mary Watkins fala, né? Esta inconsciência sobre seus próprios afetos, modulados pelo efeito do racismo, traz prejuízo não só aos pretos, vítimas constantes do racismo estrutural, mas também aos brancos que desenvolvem uma sintomatologia, mecanismos de defesa do ego, para manter inconscientes reflexões que seriam muito dolorosas. A Cida Bento ainda continua, né? É evidente que os brancos não promovem reuniões secretas às 5 da manhã para definir como vão manter seus privilégios e excluir os pretos. Mas é como se fosse. As formas de exclusão e de manutenção de privilégios nos mais diferentes tipos de instituições são similares e sistematicamente negadas e silenciadas. Esse pacto da branquitude possui um componente narcísico de autopreservação, como se o diferente ameaçasse o normal, o universal. Mas tem como desconstruir a branquitude, né? Isso aqui é importante, gente. Brancura da pele é só uma questão de ter mais ou menos melanina. Quando a gente fala branquitude, é a apropriação de um poder que toda pessoa branca, desde que eu nasci com uma pele branca, então eu tenho branquitude, eu tenho essa posição de poder que a história, que a nossa história aqui no Brasil, ou eu acho que, né, de um modo geral, a humanidade, que acabou sendo construída. Mas dá, né, para desconstruir, né? Sobre isso, Lia Schuckman, né, ela diz o seguinte: mesmo tendo crescido em um ambiente onde a luta contra a opressão, a discriminação e as desigualdades era pauta de discussões na família, a Lia Schuckman é uma psicóloga branca. Na escola e nas relações de amizade, eu fui socializada e constituída como branca, um sentimento de superioridade racial tão maléfico quanto o racismo daqueles que acham que os pretos são inferiores biológica e moralmente. E hoje luto conscientemente para desconstruir e romper o silêncio. Ao negligenciar o racismo em suas próprias relações, os analistas brancos acabam se tornando algozes, repetindo um modelo inconsciente de opressão, ao normalizar a violência do racismo e se anestesiar frente a reflexões dolorosas. Sem perceber, ele forma uma imagem do outro, que é inferior, impulsivo, subdesenvolvido, preso em superstições. Essa divisão binária, inconsciente de ver o mundo, cria uma realidade paralela no ambiente analítico, né? O analista tenta se colocar em um mundo sem vê-lo claramente, comprometendo a empatia genuína do encontro. E aí a perda da visão noturna, né? Devido ao fato de que muitos psicanalistas serem brancos e perseguirem privilégios sociais, a psicanálise perdeu uma parte da sua visão noturna, trocando o conhecimento subversivo por uma conformidade com o status quo. A visão noturna psicanalística seria a habilidade para criticar a sociedade e examinar suas implicações intrapsíquicas. A troca da visão noturna para a segurança profissional envenenou as práticas psicológicas profundas com amnésia social. Então, escapar da passividade seria questionar o status quo das nossas relações familiares, profissionais e comunitárias. Por que tenho tão poucos pacientes negros no meu consultório? Por que tenho tão poucos amigos negros em minha vida? Como me sinto diante de pessoas negras que me relacionam, sejam no trabalho, no IJUSP ou em casa? Consigo perceber as fantasias de poder em relação a elas? Tenho a mesma empatia e interesse genuína com elas quando comparado com os meus amigos brancos? Eventos de psicologia que discutem o racismo me interessam e por que não? Referencio pacientes para colegas analistas negros com a mesma frequência dos analistas brancos? Premissa 4, né? Ressignificando as feridas do racismo. Eu acho que, como instituto de formação, acredito que nós ainda não nos entregamos emocionalmente ao tema racismo estrutural. Não olhamos como instituição para nossas feridas relacionadas ao racismo. Permanecemos em silêncio, né, para as nossas feridas de alma. Como instituição, seria possível trabalharmos coletivamente as feridas do racismo estrutural e ressignificá-las? Aqui a entrevista, né, analista mulher branca sobre pacientes pretos. Você já recebeu, né, percebeu algum desconforto? Sim, várias vezes. Em geral, sou muito afetada pelas histórias, me emociono, me sinto trêmula e às vezes me falta fala. Essa paciente em particular, que está comigo há 10 anos,
A última sessão foi uma catarse. Eu a abracei como se fosse uma mãe mesmo. Tenho um amor imenso por ela. Ela é preta, mas não foi educada para ser preta. Meu desconforto com ela é totalmente diferente do que ocorre com os meus pacientes brancos. Na psicologia analítica, aprendemos que os complexos eles não desaparecem, mas eles podem ser desmascarados de nossas ações e emoções. E através da autorreflexão, aprendemos a conviver melhor com eles, ampliamos nossa consciência do mundo. Mas, como instituição, ainda não nos permitimos realmente engajar neste potente complexo cultural, provavelmente para evitar vergonha, sentimentos de dor e vergonha. O racismo nas instituições de formação ainda permanece na sombra. Gente, quando eu coloco sombra aqui, claro que assim, acho que nos últimos, a gente está vivendo uma época, a gente tem mais eventos, né, educativos para falar de racismo, e isso é muito bom, né? É só que os eventos acabam sendo aqui ego para ego. Eu posso até estar causando algum desconforto numa pessoa aqui, outra pessoa ali, mas provavelmente amanhã a gente acorda, a vida continua como de sempre, né? Então, a minha questão aqui que eu falo que permanece na sombra é que a gente ainda não engajou, né, em ações realmente transformadoras. E para ser transformador, como a gente sabe na psicologia analítica, ela tem que tocar na alma, ela tem que abrir a ferida, a gente tem que discutir a ferida, e isso tem que ser um contínuo, né? Não é algo que eu vou lá e acabou, né? É uma ação contínua. Então, quanto a isso, eu acho que a gente permanece ainda na sombra. E quais são nossos sintomas institucionais? Mínima presença de analistas pretos nos institutos de formação junguiana, ausência de analistas pretos em cargos de diretoria, evitação das discussões a respeito do racismo nas obras completas de Jung, ausência de ações práticas para uma reparação histórica. Por que não cota nos institutos? Ausência de uma agenda focada no letramento racial de candidatos e membros analistas. Conformismo com uma psicologia branca e elitista. Thomas Singer, né, nesse livro The Cultural Complex, ele diz que a experiência traumática da escravidão e a perpetuação do trauma através do racismo estrutural na sociedade contemporânea ativou defesas arquetípicas em nível de grupo. Ele cita principalmente a dissociação, um distanciamento emocional e a projeção, atribuir ao outro. Como instituto de formação, acredito que ainda estamos dissociados ao nível do trauma coletivo do racismo. Mas ao evitar o envolvimento emocional e também a ansiedade, vergonha e o medo, também estamos nos afastando de uma realidade cultural que vem moldando nossa psique há séculos. Ressignificando as feridas, né? A possíveis ações. Essa aqui é a Fanny Brewster, né? Primeiro, né, ela diz, primeiro, estarmos todos abertos para diálogos sobre o trauma coletivo, a dor psíquica transgeracional e que nos abala diariamente, pretos e brancos. Segundo, nunca aceitar o silêncio. Ela descreve também grupos de moderação com analistas brancos, discutir e tentar desvendar o racismo no cotidiano da vida das pessoas, dos analistas. Esses encontros sempre despertam sentimentos de raiva e culpa no grupo. E ela ainda fala, a beleza na psicologia analítica é que muitas vezes ela nos traz a resposta ao nosso sofrimento. O remédio está no veneno. A psicologia junguiana é uma psicologia de descoberta, e o caminho geralmente se apresenta na forma de labirinto, e claro, nunca será fácil. Mary Watkins, né, ela descreve, né, esses modelos de restauração criativa. Esses modelos visam conscientizar as pessoas, oprimidos e opressores, de quanto do que fazemos é uma aceitação automática dos hábitos que nos cercam na vida social. Eles visam despertar a reflexão sobre quais mudanças de atitudes e conscientização podemos fazer florescer. Ela diz: infelizmente, todos os seres humanos têm uma enorme capacidade de viver em estado de negação, dissociação, esquecimento e identificação com ideologias da cultura dominante. Pode ser extremamente doloroso desenvolver uma consciência crítica, desaprender o que foi ensinado ao longo da vida. Acho que posso passar. Premissa 5, né? O analista negro e uma psicologia branca, né? Se a negação e a inconsciência limitam a prática clínica de analistas brancos, quais os desdobramentos da violência do racismo na prática clínica de analistas negros? E ainda, quais implicações psíquicas para o analista negro de pertencimento a uma psicologia majoritariamente branca? Analista mulher preta, né? Trecho de uma entrevista. Analista mulher preta, agora é preta, sobre seus pacientes brancos.
Já percebeu algum desconforto? Sim, várias situações. Quando trabalhei em hospital, já tive famílias que se recusavam a falar comigo. Já tive um caso novo também, que ao me ver na primeira consulta, ficou muito desconfortável e me disse explicitamente que não poderia fazer terapia comigo, pois não confiava em pretos, e que eu deveria ter falado para ela que era preta. Outra paciente me causa muito sono. Uma vez ela me disse que para ela era difícil a terapia, pois sempre foi servida por pessoas da minha cor. E aqui realmente era uma situação difícil. Percebeu alguma relação hierárquica? Sim. Eu me sentia nesse local, né? Será que vou dar conta? Interessante que pacientes psiquiátricos mais graves eu nunca senti isso. Talvez em outras épocas da minha vida eu pensasse que seria mais fácil atender pacientes pretos, mas hoje já não é mais uma questão. É possível uma escuta acolhedora em um ambiente hostil? Quais são os limites do analista? A contratransferência negativa, né? Eu peguei essa definição de Stein. Existe a distinção logo mencionada, né, em qualquer conversa entre analistas entre a contratransferência positiva e negativa. Ela parece significar basicamente que o analista gosta do analisando ou não. Como ponto de referência, ela não é totalmente inútil ou irrelevante, mas deixa muito a desejar quanto a detalhes. Ele diz, né, que devemos tentar analisar e descrever a espantosa variedade de imagens, sentimentos, dinâmicas psicológicas que o analista vivencia na contratransferência. E, gente, claro que isso aqui é muito difícil, né, também, né? É um exercício contínuo. Então, se eu estou na frente de um paciente e ele está falando uma determinada história, está trazendo alguma história, algum trauma, e eu começo a ter algum sentimento, algum desconforto, claro que aquilo lá tanto pode ser que aquela história despertou, tocou em algum complexo meu e está vindo para mim, né? Aquilo pode ser meu, mas pode ser sim só do paciente. Então, claro que acho que é um exercício contínuo, né? Quando a gente tenta prestar atenção na conta de transferência, essa diferenciação, né? O que que é meu, o que que é do paciente. Então, acho que foi em no volume 16 também, de obras completas, Jung traz, né, a fenomenologia erótica do encontro psicanalítico, né? Ele diz que a relação analista-paciente é um encontro erótico, amoroso, em diversos níveis. Pode ser no nível maternal, pode ser no nível romântico, espiritual ou de sabedoria. Estar atento a estas possíveis manifestações de eros na coniúncio é estar atento à transferência e contra-transferência daquele encontro. Porque se na conta transferência a gente não consegue estabelecer, né, identificar eros, outro tipo de contratransferência deve estar agindo na dinâmica analista-paciente. E em relação aos conteúdos de racialidade, provavelmente o que está acontecendo é a contratransferência de poder, né? Isso é muito sutil, gente, assim, eu acho, quando a gente fala a contratransferência de poder, porque nós todos aqui, a gente lida com algo muito, com a psique, né, das pessoas, que é muito particular, é um lugar muito sagrado. Então, acho que mesmo inconscientemente, eu posso me colocar ali no lugar de, olha, o grande salvador das almas, né? Um lugar de grande importância. E está tudo bem também, né? Não estou aqui criticando qual a percepção inconsciente que cada um de nós tem sobre o seu próprio trabalho. O problema é o que que eu faço com isso, né? O que que eu estou a partir daí, se eu estou projetando, o que que eu estou projetando no meu paciente. Então, sobre a contratransferência de poder, Stein diz: trata-se da necessidade percebida de forma sutil ou forte nas sessões do analista de assumir o comando da situação para dirigir o paciente. E essa necessidade de controle deve sempre ser analisada e compreender por que isso aconteceu e perceber a dinâmica que está por trás. Ele cita o trabalho, né, o famoso trabalho do Guggenbuch aí, que reflete. Quando o poder se torna primordial na situação de ajuda, uma unidade arquetípica se clivou em duas partes: o menor, o maior, paciente doente, médico saudável, pobre cliente, profissional estabelecido, aluno ignorante, sábio mestre, entre outros. E o resultado dessa clivagem é o distanciamento emocional. Analista e paciente tornam-se muito diferentes e seu relacionamento passa a ser matizado por essa sensação distorcida de alteridade. O analista negro e uma psicologia branca, né, um não lugar. Existe uma sensação legítima de pertencimento aos institutos de formação
pelos analistas negros. Voltando à entrevista, né, da analista negro. Ela fala, né, lembrando de alguns momentos entre analistas junguianos mesmo. Uma vez estava em um congresso em Salvador e uma das participantes me chamou e disse: Você que é local, poderia me indicar um bom restaurante? Às vezes, entre meus próprios colegas, me sinto uma figura folclórica, me sinto mal. Bem, em conclusão, né, para a gente ir para as discussões. Então, claro, né, eu vou reiterar a necessidade, né, de que todo analista, branco e preto, né, mas principalmente branco, que deveria, né, se comprometer a fazer esse letramento racial e tentar acessar quais as imagens em relação a pessoas pretas são guardadas ali no inconsciente, né? Isso é autorreflexão, né? Eu sei também que algumas reflexões sobre possíveis contribuições do Instituto de Formação foram feitas, talvez até de forma utópica, mas com o intuito de reimaginar novas e possíveis relações de afeto entre seus membros. Entendo ser utópico porque é um complexo tão enraizado e inconsciente em nosso cotidiano que naturalmente criamos mecanismos de defesa para fugir da culpa e vergonha que a conscientização traria. Mas para mim, uma das grandes belezas da psicologia analítica é que ela nos motiva e nos ajuda a motivarmos nossos pacientes a reimaginar nossas vidas, afetos e relações com o outro e com o mundo. E aos poucos, talvez, vamos formando uma psique coletiva com maior alteridade. Essa seria a minha utopia para os institutos de formação. Gente, obrigado. Eu vou deixar aqui é o meu e-mail, né? Como vocês viram, eu adoro falar sobre esse tema. O trabalho original ele tem todas as entrevistas, tem mais teoria, então quem se interessar, fique à vontade também para entrar em contato. Ok? Obrigado. Agora, super obrigada. Adorei Imagina. revisitar esse trabalho, eu acho ele um trabalho fundamental. Eu queria abrir aqui, né, para as perguntas, para comentários. Tira a pitch da gente do Ah, compartilhamento, tá. a gente se vê, todo mundo. Queria saber quem quer começar. Como é que bateu aí em vocês? Oi, amores. Boa noite. Olá, Não Carlos. estamos te ouvindo. Pitágoras me escuta? Não, está muito, Não. muito baixo. Uai, peraí. Deixa eu ver seu volume. Aumentei o volume, melhorou? Melhorou? Eu estou ouvindo, não está perfeito, mas tá indo. Qualquer coisa, deixa eu tirar o fone aqui. Talvez está atrapalhando. Melhor. Vê se melhora agora. Tá dando para escutar, Carlinha. Boa. Bom, eu não acompanhei a apresentação de monografia do Pitágoras, né? Mas, assim, queria muito participar hoje para poder entender um pouco mais, né, o lugar dele, assim, de estudo, o que ele foi avaliando mesmo dentro do período dele de formação e o que ele fez aí, qual foi o ouro dele, né, assim, dentro desse processo da monografia. E, Pitágoras, eu queria te dizer, assim, primeiro, eu estou muito impactada com o seu estudo, Bom, porque você levantou muitas questões, assim, foi rápido, no meu tempo foi rápido, tipo, dava vontade de ficar mais e mais e mais e mais nesses temas, né? Eu não tenho tantos estudos, assim, em relação, né, ao racismo e tudo mais. Então, me senti provocada, assim, não só como uma mulher preta, né? Mas também a questão de estar em um ambiente, né? Onde realmente a maior parte das pessoas são brancas, né? Você foi falando e foi me ver algumas cenas, então tem bastante coisa que mexe mesmo, né? E às vezes a gente não sabe nem definir se tá ou se não está dentro desse tema, né? Então achei interessante as entrevistas que você trouxe entre quando, né, o analista é preto, quando o paciente é branco e o contrário, né? Eu assim dentro da clínica eu estou há 9 anos e eu já recebi alguns pacientes, tanto homem quanto mulher, que queriam fazer comigo porque eu tenho a cor preta e eles são pretos também, assim, né? Então, isso eu já recebi. Mas também foram saindo, né? Hoje, assim, não tenho ninguém que veio com essa demanda. Mas, enfim, é que eu estou muito impactada aqui, eu estou sentindo é, até uma emoção de poder, né, tá falando assim diretamente com você, assim, do quanto eu
Que bom, cara. Fico Estou feliz. agradecida, assim. Muito obrigada. Foi Obrigado você pelos gratuito. comentários. Eu não coloquei, não deu tempo, a minha própria experiência, né? E aí eu tento hoje analisar, né? Alguns pacientes brancos, né? Eles me causam esse pensamento, né? Uma certa insegurança, o querer fazer mais, né? Aquela dúvida, será que eu posso fazer mais? Será que estou indo bem? E outros não, né? E isso é tão rico se a gente parar para tentar refletir, tentar parar e olhar para dentro e falar, gente, que imagem é essa, né? Que imagem é essa, né? Na minha psique que eu não estou conseguindo conscientizar e que está trazendo, né, que está trazendo essa questão, ou talvez não é da minha psique, né, algum sentimento não reconhecido do próprio paciente que eu estou captando. Então, eu acho é muito gostoso, né, estudar esse tema transferência e contra-transferência, a gente vê que riqueza, né? Que riqueza na clínica, né? Na nossa clínica pode ser. Eu acho que a gente acaba não dando tanta ênfase, né, durante a formação, né? Jung colocava, né, tanto contra-transferência, imaginação ativa e análise dos sonhos, né, como as principais ferramentas nossas, né, no trabalho clínico. Mas obrigado, Carla, adorei Eu essas. queria só fazer um comentário em Obrigada. cima disso, né? Assim, porque essa emoção, né? Assim, que apareceu aí na Carlinha agora, né? Assim, na defesa, né? Da monografia, eu acho que eu vi a mesma coisa ali na Virgínia, né? Uma emoção que veio à tona, assim, sabe? De estar entre gente que sabe do que a gente está falando, né? Assim, entre tem um colega negro, eu lembro muito da fala dela que ela dizia, eu não me sinto sozinha quando você fala isso, né? Assim, então despertou uma emoção muito grande nela, né? E eu fiquei pensando, né, na importância que isso tem, né? Assim, de poder começar a ser falado, começar a circular, né? E fiquei pensando assim, o que de fato, como é, né? Assim, para vocês, aproveitando até a tua presença, né, Carla? Assim, analistas negros, um instituto majoritariamente, esmagadoramente formado por pessoas brancas, né? Que tipo de Realidade, né? consequência isso tem? Porque eu me lembro muito, né, de uma fala tua, Pitágoras, dizendo eu sinto que eu sempre preciso estudar mais, saber mais, como se estivesse devendo, né? Assim, eu queria Sim. entender, agora falando assim, com as vísceras de vocês mesmo, né? Assim, como é que é isso, né? Assim, quais os efeitos da branquitude, É, né? É, ele, nos corpos de vocês? Hoje, olhando para trás, né, assim, claro que essas coisas são muito inconscientes, né, e ficam inconscientes, né. Hoje olhando para trás, né, durante a formação, é, eu sempre me dediquei demais. Tinha um apaixonamento, mas tinha, sim, também uma necessidade. Eu era o único homem negro da minha turma, 11 pessoas. Mas tinha também, né? Hoje eu olho para trás e falo, não, tinha sim uma vontade de ser percebido como igual ali, né? De ser também, ter a sua presença também valorizada, né? Eu acho que toda pessoa preta carrega isso, né? Eu acho que é bom e isso não vai mudar, né? A gente só tem, né? A gente só tem que cuidar, né? Cuidar de vez em quando, tirar o band-aid da ferida, soprar, olhar com carinho, né? Mas infelizmente esses traumas, né? Que a gente passa ao longo da vida isso não muda, né? A gente trabalha em terapia, tá, não, recentemente, né? A gente a compartilhar uma coisa aqui, já tinha, né? Eu sempre volto, o complexo é assim, né? De vez em quando alguém põe a feridinha lá, ele toma conta da sua vida, né? Uns 3 meses atrás, eu tava, era meio-dia, tava andando na rua, bermuda, camiseta, tava com uma sacola com 3 camisas, né? Para levar para costureira que tem aqui do lado andando normal no meu bairro, né? E aí vem dois homens de moto policiais, né? Me fecharam aqui, queriam saber o que eu tinha dentro da sacola. Gente, era uma sacola, meio-dia, né? Meio-dia e tal. Claro, mostrei, né, que também, assim, acho que toda pessoa preta morre de medo de polícia, e tem que morrer de medo mesmo, né? Claro que aquilo, né, tudo bem, ele viu que era só camisa, fui e tal, mas claro que aí o complexo aflorou de novo, né? Ficou gigantesco e até hoje eu estou discutindo com o meu analista questões, assim, já eram outras questões que eu estava levando, né, na análise, mas agora, e vamos esperar esperando, né, vamos agora esse tema que fica, né, na sessão. Então, sempre a gente vai passar alguma situação e o complexo vai energizar de novo, né, infelizmente.
Que não é um problema da pessoa que não elaborou, né? Eu acho que é um mundo distópico que continua cutucando, né? Assim, continua Uhum. ferindo, retraumatizando, né? Carmen, Pitágoras, Pitágoras, Carlinha, quer falar? Posso falar? pode, depois eu falo, não tem problema. Obrigada pelo seu trabalho, ajuda, você sabe o quanto no nosso letramento racial, que é diário, que é árduo, o curso dos complexos culturais que o JUSP promoveu também me ajudou demais e eu estou sempre tentando alcançar um pouquinho aí da questão dos complexos culturais. E eu queria te fazer uma pergunta, Pitágoras, se você sentiu uma diferença no Instituto de Formação, na questão racial pelo fato de você ser médico, se isso teve uma distinção no tratamento, que a gente sabe que isso é bem possível de acontecer. Ah, Boa. Uhum. olha, é difícil, né? Eu não conseguiria, Paty, te responder. Eu acho que ao longo da minha vida, né, inteira, não só no Instituto de Formação. O fato de eu ter escolhido medicina como formação inicial me protegeu muito de várias situações, né? Mas ao mesmo tempo me empobreceu, né? Porque o meu mundo foi virando um mundo branco, né? Eu fui assumir a minha responsabilidade, né? Eu fui ter responsabilidade, falar com muito gosto, né? Eu sou preto, eu sou negro, com 30 anos de idade só, né? Então, até hoje, eu luto constantemente, né, para colorir mais o meu entorno, né? De ter mais pessoas pretas ao meu redor, ter, é, e ao longo da vida também, né? E acho que toda pessoa preta, eu estou falando toda pessoa, gente, mas assim, claro, a minha experiência é minha, mas eu imagino que é igual para outras pessoas negras, né? Tem uma sensação muito dolorosa de não pertencimento. Então, principalmente ouvindo, né? Eu fazendo medicina, onde eu também, numa turma de 40 eu era o único negro, e frequentando ambientes onde geralmente eu era o único negro, isso traz sempre uma sensação de não pertencer, é como se o mundo não fosse para mim e eu tivesse ali meio errado, né? Quando eu cheguei no JUSP, essas questões estavam mais conscientes, né? Mas ainda assim é um lugar, existe um não lugar, um não pertencimento eterno, né? Que a gente vai vivenciando. Entendi, tá bom, obrigada. Alguém mais, gente, quer comentar sobre isso? Eu A falo Carlinha muito. ia falar, né? De- A Carla. Depois eu Então, quero fazer um comentário também, depois da Carla. boa. É, o Pitágoras trouxe, né? Ia falar, perguntar muito dessa questão de como que foi o processo todo dele, né? Assim, de passar pelos seminários, enfim, tudo isso, porque quando ele começou a dar o exemplo da polícia, né? Que foi lá, enfim, queria saber o que tinha na sacola, me veio muito uma lembrança de quais foram os momentos que eu sofri mais, né, em relação a isso. No meu caso, foi muito infância, assim. Infância foi, assim, o ápice, né? Então, eu venho feridas desde a infância. E aí me veio muito, ele falou do desconforto, você falou do desconforto, Pitágoras, sentido e essa questão de se validar mesmo, né? Sentir que você está ali pertencendo. Isso me veio muito, acho que me veio a lembrança do primeiro dia, primeiro seminário que a gente teve juntos lá, a sensação que eu tive, né? E eu estava passando por um processo de transformação do cabelo, vivi a vida inteira com cabelo liso, e na minha turma só tinha mulheres de cabelos enrolados, a Tati, a Vivi, enfim. E aí foi super maravilhoso, assim, porque ao mesmo tempo que eu não estava me sentindo pertencente dentro desse lugar, né? Ao mesmo tempo eu me sentia pertencente. Então, teve muito essa mistura, né? Que você foi falando e foi provocando coisas em mim. Então, o que eu ia perguntar, né? De alguma forma você já respondeu aí, né? Dentro dessa sensação mesmo, né? De não pertencimento, de insegurança que dá, né? E esse parece que ter o tempo inteiro que mostrar o seu valor, né? Enfim, muito confuso, muita coisa. Preciso de terapia. Uhum. Eu não sei quem saiba primeiro, a Tati ou a Carolina?
Eu não levantei mãozinha, então pode ser eles. Bom, então vamos emendando aqui. Vai, Carolina, depois da Tati? Pessoal, vocês estão me escutando Ah, bem? tem o Fábio também. Não, agora estou escutando, abriu. Primeiro, parabenizar o Pitágoras pelo trabalho, já tinha ouvido falar do seu trabalho. Eu estou em formação aqui no Instituto, né, de Minas Gerais. Muito do que você foi trazendo é uma realidade aqui também, né? A maioria dos candidatos e candidatas são brancos. E também me chama muita atenção a questão dos professores, né? O corpo docente. Branco, rico, hétero, né? Então tem todos os recortes assim que também compõem a sociedade brasileira, né? Eu acho que é um desafio para nós que escolhemos, né, trabalhar, estudar a partir da perspectiva junguiana, correlacionar outros saberes aí, para ter uma clínica que sustente a realidade do Brasil, né? E aí queria saber se você publicou, se tem um artigo, queria ter mais contato ler por completo, né, o seu trabalho, assim, e parabenizar mesmo, assim, muito importante, Obrigado. pertinente, e eu acho que deve compor, assim, o nosso processo de formação também. Sim, eu até sugiro, né, ali uma das ações, quando eu discuto a questão do, né, institucional, né, eu acho que deveria fazer parte mesmo, né, o letramento Sim, social deveria fazer parte de uma agenda, mas muito bem estabelecida. E não o letramento, mas aquele letramento que não só troca de informação, né, mas um programa sim, que faça arder, né, que faça a gente ir na ferida. Porque só é transformador quando a gente pega a ferida ali, né, e põe o dedo nela e reflete sobre ela. sim. Não falar sobre isso que torna-se problemático, né? Então, assim, muito, Exato. Eu muito importante sugeri, seu trabalho, e assim, eu sugeriria feliz até em uma, escutar. eu Sim, sugeriria até que mais além, né, Carolina? Porque eu fico pensando muito nisso, né? Em quais os fatores mesmo, assim, como é que a gente faz uma ação antirracista mesmo? Porque, Isso, assim, a como é gente que faz. amplia? Você chama a pessoa negra para falar de racismo. Por que não chama para falar de arquétipo? Né, por exemplo, exato, né, exato. assim, então eu fico pensando Sim. assim, É, porque você fica, e fora Fica essa só coisa nesse que, filtro, né? Como se a gente não pudesse exato, falar para de isso qualquer a outro gente chama o tema. negro, né, porque também É, agora tem pauta, a pauta é importante do momento, mas assim, e para falar de símbolo, por que não? Não, sim, a de GG fala bastante sobre isso, Sim, Carmen, como o sim, homem e a mulher preta, eles não são chamados para falar sobre questões culturais, sobre investimento na ciência, sobre outros temas tão interessantes que eles estudam, uhum, né? sim, E que tem que fazer parte do nosso aprendizado. É sempre não, a questão racial, sim, a sim, questão do preconceito racial, né? sim, sim, e uma das grandes ações, gente, como instituição, é a questão de cotas, que eu acho que a gente precisa tentar discutir, né? sim, Tem também acho importante. Tem um programa do Emicida que ele coloca assim, a melhor ação é que as pessoas ocupem os espaços. Ocupando, ter pessoas pretas ocupando os espaços não é bom só para nós pretos. É bom também para as pessoas brancas que vão ter a oportunidade de desenvolver outras relações de afeto com as pessoas pretas e não disso só, né, outros lugares de fala que trazem outras Sim. questões, né, e Aí assim, só para desconstruir a branquitude, né? Sim. sim, só para dizer da experiência, tem sido uma construção esse pertencer, né? Estar, pertencer, trocar, construir grupo, né, com os meus colegas e minhas colegas, mas tem sido um processo também É que não é difícil. simples, né? Não que a gente é E, isso. Carolina, Obrigada. eu ainda não publiquei, não sei se eu vou publicar, mas vai estar, né, no site do IJUSP na Ah, questão. ótimo. Nas referências, né, que ficam lá Mas das você fica à vontade monografias. para entrar em contato comigo, que eu te mando a monografia, tá? Acho que Não, esses. ótimo. Vou te mandar e-mail. Eu fiquei sabendo do seu trabalho a partir da professora Virgínia, que aqui em Minas a gente faz monografia quando finaliza os dois primeiros anos, sabe? Então foi parte disso, assim, também. Então, tê-la como referência também acho que é muito importante. É isso, obrigada. Não por nada. é a Tati, né? É, duas, duas Verdade. admirações e uma pergunta só do seu trabalho que eu perdi o comecinho.
Primeiro, assim, estou super admirada mesmo, assim, Pitágoras, né, pela qualidade, por tudo que você apresentou, né, aí eu não consegui ver quando você apresentou a monografia, também fiquei feliz de ter essa oportunidade de ver agora. E também gostaria de ver o trabalho, se você não publicar, mas eu queria ver também, né, como que você construiu. E assim, a minha admiração, principalmente por você ter posto o dedo na ferida institucional, né? Que eu acho que é preciso, né? A força, a coragem de ir lá e falar, olha, dá nome aos bois, né? E falar, Sim. olha, tem problemas aqui, né? Tem questões que não é só tem a questão que a gente pode pensar desde da entrada, né, que seriam as cotas e tal, mas de como os seminários acontecem, né, como a Carolina colocou também de quem coordena e tal, mas assim, essa coisa de evitar também no texto do Jung entrar nas questões racistas que estão lá, né, e não pegar e realmente olhar e debulhar aquilo e destrinchar. Então, tem esse movimento mesmo, né? Então, enfim, fica a minha admiração e minha, né? Obrigadão, Tati. Muito parabéns mesmo por você conseguir fazer isso dessa forma. E a minha dúvida era, na verdade, assim, quantas entrevistas você fez? Eu não sei se você falou isso no comecinho que eu perdi. Acho que foram 8 ou 7, é que agora eu não revisitei, Tá. né? Um tempinho, não foram muitas, que o material estava tão rico Ah, que sim. já falei, nossa, já consegui o que eu queria, né? Já tem muita coisa aqui para discutir, muita coisa. Ah, bacana, bacana. Mas todas elas estão na monografia, Tati, e também se tiver interesse eu encaminho, tá? Ah, eu quero, eu quero. Depois eu te escrevo. Obrigada. Oi, Fábio. Oi. Olá, boa noite. Bem, Fábio. Tudo bem, e você, querido? Ai, Quero parabenizar também pelo trabalho. Gostei muito de acompanhar. Esse é meu primeiro contato. Vou querer ver mais também, né? Assim como a Carolina falou, vou te solicitar lá o trabalho. Tem que publicar. Eu acho que você tem que, não sei, né, procurar aí um caminho, seja pela instituição ou não, para publicar, né? sim, Trabalhos como esses precisam ter divulgação, precisam ser publicados, precisam ser prestigiados, né, por pessoas negras e principalmente por pessoas brancas, né? Eu acho que eu fico muito surpreso dessa sala não estar lotada de pessoas brancas para Total. escutar, né, você e prestigiar o seu trabalho, né? Eu fico surpreso, porém não chocado, né? É uma coisa que já é meio que já é um sintoma, Esperado. né? Já é bem um sintoma. exatamente, exatamente. E eu acho a pergunta, né? Quando vocês perguntam, mas por que que os negros não são chamados, né, para falar sobre símbolo, para falar sobre sonho, para falar sobre qualquer outra coisa? Por que que não são chamados, né? Eu acho que as próprias pessoas que se perguntam poderiam refletir sobre o porquê não, né? Eu acho que tem muito disso mesmo que foi comentado, né? Pessoas negras são chamadas exclusivamente quase só para falar sobre questões raciais, racismo, violência, enfim, muito em períodos bem específicos, né? Quando a gente vê no mês de novembro, que tem, né, consciência negra, enfim, e fica, né, sobre isso. Isso também diz muito sobre como que nós, enquanto profissionais, estudantes, pesquisadores e às vezes até docentes, não nos sentimos seguros, né? A insegurança também diz sobre isso, né? Também diz sobre como não somos vistos, né? E nem considerados para ocupar esses lugares. E não quer dizer que não tenhamos né, criatividade, conhecimento, possibilidade, né? Então é um mecanismo que se retroalimenta mesmo, Hum. né? E pensando também na instituição, por mais que a gente tenha Jung, né, enquanto um cerne, e a epistemologia, né? O que se tem de epistemologia de autores e autoras negros e negras,
né, nos cursos de formação? Eu, né, eu desconheço se tem, deve ser pouquíssimo, né? Eu arriscaria dizer que não tem. E não quer dizer que não existam, né? Pesquisadores, filósofos, filósofas, né? Pessoas que, mesmo que não estejam, e é esse o ponto, né? Não necessariamente essas pessoas que produzem sobre isso precisam falar sobre raça, né? Elas podem falar sobre qualquer outra coisa e terem seus trabalhos também considerados enquanto, né, uma bibliografia, né, enquanto uma epistemologia necessária, né, para a formação. Eu achei super pertinente você ter pontuado, né, sobre uma formação antirracista, sobre, né, algum tipo de programa de letramento, enfim. E aí né, acho que acrescentaria isso de ser algo que começa até antes, durante a formação mesmo, né? Pensar no próprio programa, né, da especialização e considerar autores, autoras, né, pensadores, pensadoras negros e negras para fazer parte, né, da bibliografia. Acho que é fundamental que a gente consiga ter um olhar que seja um olhar macro, né? E não só uma coisa paliativa, porque eu sinto que a gente fica muito no paliativo, né? Sim. E o que você falou também, né, sobre é, acessar mesmo e permitir que a alma, né, encontre esse desconforto, principalmente pensando em analistas brancos e brancas, né? Campos. Porque é sobre isso, né? É enfrentar esse desconforto, essa vergonha, né? Enfim, qualquer sentimento que possa trazer uma Sim. resistência e colocar nesse lugar, né? E tem aquela coisa, né, Fábio, eu gosto muito aquela parte do texto, né, a perda da visão noturna, né, da psicologia que ele começa, né, Sim, como os analistas procuram seus benefícios financeiros, né, os analistas brancos, eles esqueceram de ter um olhar crítico para a sociedade, né, eu acho que é bem isso mesmo, né, por exemplo, até para mim demorou um pouco para eu conseguir achar analista branco com pacientes pretos, né? E todo mundo que eu perguntava, não tenho, tal, mas é uma coisa tão normalizada assim, não tenho, não aparece. Então, claro que a pessoa ali lá no fundo dela, ela vai falar, mas para que eu vou ouvir uma palestra sobre racismo se eu nem tenho paciente preto? Não, não é comigo, né? Isso é com eles. Então, sim, assim, tudo é muito torto, né, em relação a as nossas relações, né, racismo estrutural e as nossas relações, né, nas instituições. sim, sim. E uma outra coisa também que eu fiquei, né, refletindo enquanto eu escutava, acompanhava a apresentação, que eu não me recordo de ver trabalhos de pessoas brancas sobre a branquitude, né? Sobre Eu tenho o esse meu. lugar, né? De branquitude, né? De esse lugar de privilégios simbólicos e não simbólicos, né? Sim. Porque É. parece que fica nessa retroalimentação, né, do negro acessando as próprias dores, se expondo, né, afetando e sendo afetado, né, durante a produção de um trabalho que já é algo tão difícil, né, e eu sei que é importante a gente ter a nossa alma quando a gente faz um trabalho como esse presente, né, mas é que eu também me questiono muito sobre esse lugar que a gente muitas vezes carrega, né, quase como se fosse uma responsabilidade única, né, enquanto pessoas negras, até porque somos muito poucos e poucas, né, então se a gente não falar, quem falará por nós, né? E até tem quem fale por nós, mas acho que também já está, né, na hora disso cessar. Eu sou uma pessoa de candomblé e eu tenho visto cada vez mais pessoas brancas oferecendo, ministrando cursos de mitologia dos orixás. Isso Eu me incomoda tanto, porque, né, até pouquíssimo tempo atrás, isso, não que não seja hoje ainda, né, mas a cultura
né, das religiões de matriz africana, seus orixás, suas divindades foram e seguem sendo, né, demonizadas e combatidas, e de repente, né, isso se torna um instrumento. Eu não vou entrar, senão a gente vai falar de capitalismo, eu vou Claro. me encerrar por aqui. Eu só queria dizer que eu gostei muito de te conhecer, de te escutar, de conhecer o seu trabalho, e que é, acho que é fundamental, assim, que você publique, que você leve essas questões para dentro da instituição, né, e que possamos seguir aí enfrentando essa corrente. Obrigado, viu, Fábio? Obrigado mesmo. Vi, Oi, Oi, Vivi, bem? Ágoras, tudo bom? Muito obrigada, viu, pelo seu trabalho, acho que é fundamental. E realmente, né, concordo com vocês e acho que vocês acabam ficando muito expostos nesse lugar e a gente tem que todos estarem presentes aqui. Então, para mim é uma honra poder te ouvir aqui, poder ouvir todo mundo aqui, né? A Obrigado. Carla trouxe uma coisa que eu acho que é interessante, né? Onde pega um pouco onde une um pouco essa questão das mulheres, né? No cabelo. E eu tenho uma filha com cabelo bastante cacheado, e pensando nessa coisa, né? Dos negros e o que nos difere na pele, né? O que você falou, o que difere é o tom da melanina. E aí eu tive uma experiência com ela de levá-la num cabeleireiro de cachos especializados. E cheguei lá e só tinha mulheres pretas. E eu e ela éramos as únicas brancas. E veja, não passamos nenhum tipo de constrangimento, não fomos abordadas pela polícia, ninguém nos olhou de forma nenhuma. Foi uma experiência tranquila. Mas como isso foi sentido na pele, o quanto é estranho você ser a única pessoa diferente no ambiente. Assim É, como a questão de gênero, como é estranho uma mulher entrar num lugar repleto de homens e ela ser a única mulher, né? Isso não é confortável. sim. Então, isso que você trouxe do Emicida, eu acho que é realmente, isso precisa ter ocupação, a gente precisa ter essa troca, não só teórica, a gente precisa ter a troca na presença, porque é essa experiência que é algo tão, talvez para vocês, tão banal, mas que para mim foi uma experiência, foi exatamente, foi uma experiência, foi sentida na pele, não foi cognitiva. E isso foi extremamente transformadora. Vivi, isso é tão rico, e é difícil até de explicar, né? Mas, por exemplo, como eu cresci em ambientes sempre brancos, então constantemente tinha uma ansiedade de ser o único preto, né? Do lugar, de restaurante, da faculdade. Hoje eu vejo, hoje eu entendo, né? O que que é isso, e hoje eu evito, né? Ambientes assim, às vezes meus amigos chamam para rolê, eu falo, gente, mas ali é rolê que só tem gente branca. Não, não vou, não, já passei muito tempo no meio de ambiente só branco. Então, e como para mim foi bom descobrir ambientes, né, aqui em São Paulo, onde tem uma mistura mais gostosa, onde as pessoas, não digo nem só mistura de raças, mas mistura também de gente pobre do lado de gente rica e tudo, sabe? Tá todo mundo se dando bem, tá todo mundo conversando. Eu acho que é isso, né? Pluralidade, né? Acho que tem que ser o nosso lema, né? e como é importante, né? Eu fico pensando assim, dar esse salto, né? Assim, não só da coisa afetiva, assim, mas esse policiamento da gente mesmo, assim, no sentido você vai, as duas grandes porradas que eu tomei, né? E aí eu acho que é uma coisa importante também, assim, no sentido de você ter a coragem, né? Isso que o Fábio estava falando, assim, de você dar a cara a tapa mesmo, enfrentar o mal-estar, enfrentar a vergonha, né? Quando a gente foi fazer o curso de complexos culturais, eu me lembro que teve duas situações. Uma que eu fui apresentar um pré-texto, assim, de um negócio para a Clélia, né? A Clélia Prestes, que estava ali e tal. E eu acabei o texto, assim, falando de complexos culturais, de lugar de escuta. Ela falou, vamos olhar para suas referências? E eu fui falando minhas referências bibliográficas. Ela falou, quantas dessas pessoas são mulheres e quantas são pretas? Eu morri de vergonha, né? Porque eu querendo falar disso, meus conceitos eram todos europeus, minhas referências. E eu fui aprendendo muito com ela esse negócio
traz, sei lá, traz a Bell Hooks, traz sei lá mais quem, vamos trazer esse povo aqui, né, no Brasil mesmo. O que essas pessoas estão falando, né? Eu nunca mais, eu passei tanta vergonha, foi um mal-estar tão grande, assim, tinha vontade de chorar quando ela foi apontando, assim, de tanta vergonha. Mas hoje, assim, eu não consigo acabar um trabalho sem olhar as referências e pensar quantos por cento disso aqui, né, assim, é europeu, quantos por cento são mulheres pretas, assim, porque é uma constante mesmo educação, né, assim, e quando eu acabei de fazer o curso, eu me lembro, assim, de esquematizar, que eu levei para ela, levei para o Verapoti, que era o indígena do curso, e também o pessoal lá do LGBT, e mostrei achando que eu tinha arrasado, assim, né, que tinha bloco para falar de tudo que era complexo cultural e tal, e eles falaram para mim, bem, tá bom, super legal, só que é assim, os exóticos estão no bloquinho dos exóticos. Todos os outros blocos do teu curso é só branco falando, né? Foi outra Nossa. vergonha, assim, né? Eu já estava meio para divulgar o curso, e eu tive que sentar de novo com eles e pensar um jeito que era, bom, vamos pôr um comentador aqui. Então, uma pessoa fala e a outra comenta, então vai virar um diálogo. E isso que pluraliza essas vozes, né? Mas, assim, tem que ter, sei lá, é uma coragem mesmo de dar a cara a tapa, de tomar porrada, que foram duas grandes porradas, assim, light ainda, né? Mas para mim, assim, mudou meu jeito de ver para sempre, assim, como é que constitui um curso, como é que faz um texto, mas como é que você considera as pessoas, né? Assim, então eu acho que não é só, né? Porque as pessoas ficam uma coisa muito afetiva no Brasil, parece. Ah, tem um amigo, mas não é só isso, né? Carmen, deixa eu emendar minha fala com a sua, que ela é um pouco nessa linha. Meu letramento racial começou em 2018 no meu mestrado, quando tinha algumas pessoas negras na minha sala e tinha um rapaz fazendo o embranquecimento da Umbanda, né? E eu fiquei muito próxima dele. Foi meu primeiro contato mais próximo, eu digo, no mundo profissional e acadêmico, né? E eu fui tendo, com os anos, pacientes, uma paciente negra, um outro paciente negro, e eu fui percebendo, Pitágoras, que e eu quero a sua mais sincera opinião sobre a minha exposição, eu fui me constrangendo por ser branca, mas um constrangimento, assim, muito forte. E outro dia, eu estava no Parque do Ibirapuera correndo, e passou a nação negra de corredores. Eles eram uns 300 correndo. Eu quase me joguei no lago, para quem não conhece, porque assim, eu fiquei tão constrangida de estar lá, de atrapalhar, de não. Eu não queria estar lá. Eu não queria ser vista, né? E às vezes eu fico pensando o quanto esse meu. E foi tão forte isso para mim, esse dia, né? Porque eles estavam cantando e estavam muito unidos, e tinha uma força, e tinha uma energia, e de jeito nenhum meu desejo de não estar lá foi de medo, mas assim, foi de ser branca. Eu não podia estar lá de jeito nenhum, né? Mas eu fico me questionando o quanto, muitas vezes, esse meu constrangimento de ser uma mulher branca, loira, que usa vermelho, né? Hoje eu aqui nessa tela estou me sentindo absolutamente péssima, né? O quanto isso me ajuda ou me atrapalha dentro dessa questão, sabe? Paty, acho que o constrangimento é o começo mesmo do letramento, né? E acho que é o grande. Porque o letramento é isso, né? Você se colocar naquele lugar, você se reconhecer branco e falar, nossa, né? Eu estou num lugar de privilégio, né? Nossa, olha as histórias desses meus pacientes, o quanto eu não vivi, graças a Deus, eu não tive que passar por nada disso e como eu me sinto culpada, né? Acho que isso é reconhecer o seu lugar de privilégio. Então, acho que isso só ajuda, né? Acho que isso é o cada e aí, né? Eles colocam, né? Que a questão é uma questão utópica porque dificilmente as pessoas vão
querer viver continuamente com o constrangimento, né? A gente pode até causar um constrangimento numa reunião, mas o legal seria, gente, brancos se unirem também e vamos continuamente falar desses assuntos, vamos continuamente se posicionar, né? Vocês lembram agora, tem um caso da Samara, uma atriz famosa, né? E a Filippo, filha dela foi do Vera Cruz. Tamara Filippo. isso, a Mara Felipe. Então, gente, e aí, por exemplo, o caso está na escola, né? A direção da escola está decidindo o que fazer. O que que seria uma boa ação, né, de todas as outras pessoas brancas da escola? É a pessoa branca se posicionar, né, e falar, olha, aconteceu, mas nós não concordamos. Eu estou também envergonhada com o que aconteceu. Eu também estou envergonhada com a escola. Todos os brancos também se posicionarem e exigirem uma resposta, exigirem ações e não deixar que seja só a mãe da filha preta, né? Então, acho que é isso. Acho que o constrangimento é bom e espero que você carregue ele para o resto da sua vida. Cada dia mais. Cada E dia mais pesado. uma última contribuição. Essa semana teve uma vinheta clínica engraçada com a minha paciente, que é uma mulher preta, e eu, no momento da sessão, eu falei, a saúde mental está na moda. Ela falou, então estamos juntos, porque ser preto agora está super na moda também, né? E a gente teve um momento ali de desconto, porque é sempre difícil falar sobre isso, né? E a gente teve um momento ali de descontração, né? Como hoje a escravidão é tão mais presente do que há 300 anos, né? Presente na fala da sociedade, presente na nossa consciência ou na consciência cada vez mais de muitos, né? Sim. Então, foi estamos na moda, né? Foi uma coisa engraçada, assim. E Fábio, você faz a última? Tem seguindo o que a Patrícia falou, né? Tem um sociólogo brasileiro, chama Túlio Custódio, é um homem negro. Ele fala que o desconforto é o sentimento da mudança, né? Então, se está sendo desconfortável, tem algo que está sendo mobilizado, né? E eu faço eco aí com Pitágoras que o desconforto ele seja eterno, né? Que ele não seja só uma experiência que é vivida temporariamente, né? Eu acho que é interessante escutar, né? Quando algumas de vocês falam sobre esse sentimento, que é um sentimento, parece que é contrário, né? Quando você é uma pessoa branca, se percebe esse no não lugar, né? Como que causa um estranhamento, né? Uma experiência que ela se torna significativa pelo fato de ela ser algo, sei lá, inesperado, inusitado, né? Que não é recorrente, né? Uma coisa quase que inédita. E quando a gente está falando, né, disso que a gente está falando aqui, a gente não está falando só sobre contingente, né? A gente não está falando só sobre tem mais, menos pessoas pretas ou negras, né? Isso é algo que é palpável, né? É visível, é mais óbvio, perceptível, mas a gente está falando de um mundo, né? Um mundo real, simbólico e imaginário que é de pessoas brancas, né? Então, assim, o desconforto da pessoa negra, ele é permanente, né? A gente não tem folga, né? Porque o mundo como a gente conhece hoje, e eu estou falando só do Brasil, né? Ele não é feito para pessoas negras, né? Ele não é para pessoas negras habitarem, inclusive. Se a gente pensar na nossa história, né? Enfim, de colonização, né? De processos higienistas e genocídio de pessoas negras, violência do Estado, necropolítica, não é um mundo para pessoas negras, não é um país para pessoas negras, né? Então, eu acho que é muito importante, e aí trazendo para a clínica, né, para o lugar de escuta, essa sensibilidade também, né? Você trouxe isso, né, do olhar, do simbólico, do imaginário, né, dos lugares de pertencimento de cada pessoa individualmente, subjetivamente,
né? Mas quando a gente, né, começa a entrar um pouco e aparecem desconfortos e aparecem né, incômodos, resistências, eu acho que é importante voltar e pensar que a gente está falando de uma coisa que ela tem camadas, né? Tem o real, tem o material, tem o simbólico, tem o, né, o psíquico, e que, né, a experiência vivida, ela perpassa por tudo isso e tem muitos símbolos, signos, né, que reforçam o tempo inteiro, né, que esse mundo, que esse país não é para nós, pessoas pretas. Sim, concordo totalmente. Ô, Pete, vou deixar para você fechar, então, essa nossa roda. Ah, tá ótimo, gente. Agradeço muito, muito mesmo, né, a presença de todos, né? Eu tinha um certo, e aí é uma coisa minha mesmo, né? Eu sempre falo, ah, mas ninguém interessa para falar de racismo, né, de escutar e tudo. Então é muito gostoso, né? Vocês aqui, vocês interessados, né, e discutindo, falando, né? Para mim foi um grande, grande prazer e claro, né? Acho que como o Fábio pontuou, né, eu quero também quero estudar outras coisas, né? Como quero também ir adentrar mesmo sendo preto, quero também adentrar outras sabedorias, né? Mas é muito bom. Acho que é um trabalho que tem me dado bastante assim orgulho de falar sobre ele. E as pessoas têm recebido muito muito bem. Então muito obrigado mesmo, gente. Agradeço muito, Pitágoras. Obrigada a você, Pete, Obrigada a presença. maravilhoso, viu? Muito obrigada. Bom, vai ficar gravado, espero que muita gente acesse. Beijos, pessoal. Beijo, bom fim de Bom fim de semana. semana. Beijo, obrigada. Beijo.